Pé torto congênito. Você já ouviu falar sobre essa doença? A nossa ortopedista, a doutora Cíntia, bem-vinda, vai nos explicar e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Então, o que eu queria entender é de onde vem essa doença, isso é genético, como que acontece, acomete quantas crianças, enfim, conta tudo para nós, doutora. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom. Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre pé torto. Verdade. Pé torto é uma doença genética. Algumas famílias têm alterações genéticas, mas nem todas. E é uma alteração que a criança nasce com essa doença. Então, eu costumo brincar com as mães que é um defeito de formação, né? Então, é um defeito durante a formação da perninha e do pezinho da criança. Muitas mães se preocupam que seja culpa da mãe, que isso a mãe tenha feito alguma coisa errada ou tenha deixado de fazer alguma coisa, e na verdade essa preocupação é uma besteira, não tem nada a ver com as atitudes que a mãe faz. Mas é normal a mãe sempre se culpar por tudo, né? Essa é uma das minhas preocupações durante a gravidez, porque às vezes a gente recebe, eu e os outros ortopedistas infantis, a gente recebe gestantes no consultório, no ambulatório, preocupados com a doença, porque muitas dessas crianças, elas têm o diagnóstico ainda durante o ultrassom. Então, durante o ultrassom morfológico, o radiologista, às vezes, ele consegue identificar o pé torto. Entendi. O fato é que a gente não consegue bater o martelo que seja o pé torto congênito idiopático, né? Precisa nascer. Precisa nascer. Às vezes a criança ela tem um pé torto que a gente chama de postural. Às vezes a própria posição que ela fica no útero, ela faz com que eles ficam às vezes, né, com o pezinho. Fica com o pezinho como se fosse um pé torto congênito. O fato é que um é diferente do outro. O pé torto congênito postural, ele não precisa de tratamento. E o pé torto congênito idiopático, sim. Entendi. Então a gente precisa que a criança nasça para que a gente possa examinar para poder dizer esse daí pé no sim. toque vocês veem Na quantidade de mobilidade que o pé tem. Se eu consigo corrigir o pé para a posição normal, ele é um pé torto postural. Agora, se eu não consigo corrigir se você vira, ele volta. Se eu não consigo corrigir todas as deformidades, eu não consigo fazer ele voltar para a posição normal, aí ele é um pé torto idiopático, congênito idiopático, a doença. Sim, né? Entendi. E assim, a mãe fez o ultrassom, teve o diagnóstico, aí você explica que realmente precisa nascer, mas existe algo que ela possa fazer durante a gestação ou não? Só se preparar mesmo, entender que vai passar por alguns procedimentos com a criança? Eu acho que quando a mãe tem esse diagnóstico de alteração no ultrassom, a pessoa fica muito ansiosa. A mãe e o pai, né? Mas principalmente a mãe. Então, o que ela pode fazer? Ela pode procurar um ortopedista pediátrico para conversar, para entender o que está acontecendo, para informação. Informação é uma parte muito importante do tratamento. E eu costumo dizer assim, que ela tem que ter informação para ela entender o que está acontecendo e ela aproveitar a gestação. É um momento tão lindo. Então, senão já dá uma barreira, assim, né? Ela não curte mais. Ela tem que aproveitar, passar por todos os sentimentos da gestação, se preparar para ganhar a criança, porque independente se tem pé torto ou não, é uma vida, é uma criança que está nascendo, então tem que curtir aquele momento. Com certeza. E daí, assim, nasceu, teve diagnóstico. Existe vários tipos de pé torto. Eu vi que aqui tem um grau. São graus ou o pé torto realmente congênito, ele é dessa forma, assim? Para a gente ter o pé torto, para fazer o diagnóstico de pé torto, eu preciso ter algumas deformidades, né? Então, isso é outra coisa importante. Eu tenho defeito na formação dos ossos, na posição que os ossos têm, eu tenho defeito no músculo. O músculo é mais magrinho, então a criança pode ter a panturrilha mais magrinha, mais fininha. Então, o defeito não é só no osso, na posição dos ossos, mas nas musculaturas do tendão também. Então, o que a gente faz? Quando a gente examina, a gente tem algumas crianças que têm os pés mais rígidos, e normalmente esses pés mais rígidos, que eu tenho dificuldade de trazer ou de ter alguma mobilidade, normalmente esses pés mais rígidos estão associados a síndromes, a outras doenças. Mas o mais comum, o mais frequente é o pé torto, que a gente chama de idiopático, que não está associado a doença nenhuma. Então, isso eu faço, quando eu examino, eu consigo identificar além da mobilidade, eu consigo identificar essas deformidades, como as que a gente vê aqui nesse modelinho, e aí eu consigo
iniciar o tratamento. Antigamente, o que se fazia eram cirurgias enormes, extensas, e hoje a gente não faz mais isto. O que a gente tem de conhecimento, existia um médico, na verdade espanhol, que morava nos Estados Unidos, que estudou muito sobre pé torto congênito. Ele chamava Dr. Ponseti, Dr. Inácio Ponseti. E ele fez muitos estudos, praticamente toda a vida dele, médica, ortopédica, ele estudou sobre o pé torto. E ele conseguiu entender a relação que os ossos tinham. E ele conseguiu criar um método em que a gente faz manipulações e trocas gessadas. Então, eu consigo hoje corrigir o pé torto sem uma agressividade cirúrgica. Nossa. Um pé que vai ter uma mobilidade melhor, um resultado clínico melhor. E não vai ter cicatriz? E não tem cicatriz. A mãe não vai entregar num centro cirúrgico apavorada? Essa parte, às vezes, ainda precisa, porque a única coisa que eu não consigo fazer, que o ortopedista pediátrico não consegue fazer, é alongar o tendão de Aquiles. Então, para isso, eu preciso de uma tenotomia. A tenotomia, ela pode ser feita em ambulatório, ou seja, eu não preciso de uma anestesia geral e do centro cirúrgico, mas eu particularmente prefiro porque é um ambiente mais seguro. Então, o entregar a criança... Mas não vai ter aquele corte gigantesco, não vai ter a anestesia geral. Não, é um procedimento, não vai nem ponto, né? Imagina. É um furinho com um curativinho, é um procedimento super rápido. E aí, como que acontece esse tratamento? O bebê nasceu, desde que idade já começa a tratar? Assim que possível, o ideal é iniciar assim que possível. Então, a criança começa, se for possível, na primeira semana a gente já pode tratar. Normalmente, são 6 a 8 semanas de trocas gessadas. Então, a criança tem que vir toda semana e a gente troca semanalmente. Cada semana a gente traciona, puxa um pouquinho, alonga um pouquinho e põe um gesso. É um gesso que vai desde lá da pontinha do pé até a coxa. Fica só os dedinhos para fora com o joelho dobradinho. Eu preciso fazer um gesso alto para poder relaxar a musculatura, né? Então a criança fica com o gessinho até em cima e a gente vai trocando semanalmente isso. Outra coisa, esse gesso. Tem crianças que nascem com os 2 pés e tem crianças que nascem com apenas um pé. Sim, tortinho, né? Existe uma incidência unilateral, que é um pé só, e uma incidência dos 2 pés. Tratamento mesmo? O tratamento é o mesmo, o grau é o mesmo, normalmente os pés são parecidos, mas nem sempre os pés eles respondem ao mesmo tempo. Às vezes tem um pé que a gente chama ficar pronto antes, que a gente consegue corrigir antes do que o outro. Nossa, quanta informação, que trabalho lindo. Para quem está nos assistindo, nós passamos por essa situação, a minha família passou, meu irmão nasceu, já comentei com a doutora, com o pé torto, com os 2 pés tortinhos, e passamos por cirurgia, por todo esse processo. Então, como é incrível ver como a medicina evolui e agora entender sobre o assunto. Esse pezinho aqui lembra muito o pezinho do meu irmão, e saber que hoje as crianças não precisam passar pelo que ele passou. Ele tem uma cicatriz gigantesca, lógico que a gente sabe que várias crianças também fazem diversas outras cirurgias, mas sabendo que para essa doença existe um tratamento menos agressivo é muito confortante. Eu sou cirurgiã, eu sou ortopedista, eu adoro operar, né? Por formação é uma coisa que é natural, que eu gosto de fazer, mas se não precisa, lógico, não tem por que operar. Se eu consigo ter um resultado infinitamente melhor, sem cirurgia, sem agressividade, sem fibrose, sem aderência na evolução, claro, eu posso tratar de uma outra forma. O fato é que eu preciso de comprometimento meu, do médico, porque família, precisa vir toda semana, e da família, porque o tratamento é longo, né? Eu preciso dessas trocas semanais. E ele vai para casa com o gesso e a família precisa trazer no tempo estipulado, porque precisa fazer o que você falou. Então, assim, é um comprometimento mesmo do profissional e da família, né? E ela precisa cuidar do gesso enquanto está em casa. Então, para isso existem grupos, associações de mães que podem dar suporte, porque nem sempre eu, como médica, consigo ensinar como dar banho numa criança com gesso. Como é que eu vou dar banho no meu filho? São muitas. Então, as outras mães elas acabam se tornando amigas e elas formam uma rede de suporte. É bem legal isso, bem importante. Doutora, amei todas essas informações. Pena a gente não ter te conhecido 15 anos atrás. 15 anos atrás eu não Mas muito obrigada por todas essas informações e até a próxima.
Muito obrigada pelo convite. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. O nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Chegou o verão, a estação mais quente do ano e também um pouco perigosa, né, Sol? Por causa do sol e toda essa questão da pele. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto. A nossa dermato vai nos ajudar a entender quais são os cuidados que a gestante e as puérperas têm que tomar nesse período onde o sol é mais frequente, mais forte, né, Sol? Isso aí, Mariana. Agora que a gente entra nessa estação, a gente tem que lembrar dos cuidados que a gestante, a puérpera, tem que ter com o skincare. Que elas acabam mudando um pouquinho na gestação. E agora, com o verão, nós temos que intensificar mais ainda. E o skincare para elas, basicamente, sempre tem que ser o sabonete, o protetor solar, que se elas não podem esquecer. Se elas forem se expor ao sol, repor a cada 2 horas. Se for tomar banho de mar, banho de piscina, reaplicar na volta, porque a gente sabe que o corpo molhado acaba perdendo um pouquinho. E também de usar chapéu, boné, aproveitar tudo que tem, até para estarem mais charmosas na praia e tudo mais. E as puérperas, a gente sabe que elas vão com seus babies, os bebezinhos. Até porque a pediatra indica tomar um solzinho, não necessariamente no horário perigoso, né? Exatamente, mas eu também não. Então, mesmo assim, então aquela coisa, bebezinho acaba a gente pedindo para ir mais cedo, para não ir até às 10, vai até umas 9. E mais no fim da tarde, 5, 6 da tarde, que a gente tá vendo que tá anoitecendo bem tarde. Mas eles não, até 6 meses não podem um protetor, né? Então não podem usar protetor solar na pele deles, que é uma pele muito sensível. Mas daí nós temos aquelas blusinhas, não sei se você já viu, umas que são umas malhinhas, lembra? Tipo umas malhinhas de academia, de manga comprida, que tem fator de proteção. Eles têm chapéu também com fator de proteção. Se eles quiserem ser um pouquinho mais cool, eles podem até ir de boné, pode ir combinando a sua roupa de baixo com o seu bonezinho. Sim. E lembrar que assim, o principal agora no verão é o protetor solar e evitar o sol no horário ruim. Esse continua. E tanto a nossa gestante quanto a nossa puérpera tem chances de manchar mais a pele. Isso que eu ia te perguntar, que muita gente me pergunta a questão do melasma. Foi a época que eu mais usei protetor solar na minha vida, foi na gestação. Eu estava certa? Estava corretíssima. Pelas alterações hormonais é quando a gente está mais susceptível. Só que esse susceptível não passa quando o bebê nasce. A gente sabe que no pós-parto ainda tem muito hormônio circulante. A gente lembra do baby blues, todas as nossas alterações hormonais no pós-parto. Então lembra que assim, nós estamos modificando o nosso organismo. Então é importante também dar uma boa caprichada ali no protetor por causa do melasma. E tanto a gestante quanto a puérpera que está amamentando, muitas vezes a gente consegue usar alguns produtos para clarear a pele em relação ao melasma. A gente usa muito ácido azelaico. Olha só. Então a gente tem alguns produtos, alguns ativos que a gente consegue usar. Na maioria das vezes, o que nós gostaríamos de usar, porque já usamos em outras épocas, com orientação da nossa dermatologista,
Não podemos, mas não é aquela coisa assim, eu vou jogar a toalha e depois eu corro atrás. Não, tem o que a gente pode fazer e isso já é bem importante. Sim, porque daí o que tiver que arrumar depois é pouco do que se tivesse jogado a toalha, como você usou o termo. Exatamente. Teria que correr muito mais para conseguir arrumar o estrago. Então, se tu já mantém um cuidado, quando chega lá na frente, o que tiver que arrumar é um detalhe, assim, né? Que fica muito mais fácil. Exatamente. E outra coisa que muitas vezes nós esquecemos é que, assim, o verão todo mundo lembra assim, não preciso hidratar o meu corpo. Não, sol, praia, piscina, aquela água o tempo todo, aquela água salgada, tudo isso, então a gente, assim, precisa hidratar o nosso corpo depois de um dia. Por isso será que a gente tem essa ideia que é o inverno que resseca, que tem que hidratar, passar bastante creme, sendo que no verão, quando a gente tem tanta incidência do sol e, como você falou, sempre na piscina, no mar, água salgada, então teria que também ter esse cuidado especial com a hidratação. Exatamente, a gente tem que ter o cuidado, mas a gente tem a lembrança, eu acho que é mais um hábito, um costume, que hidratação é coisa de inverno. Porque no inverno todo mundo lembra hidratar. Alguma parte do corpo que acha que fica pior, que o frio resseca, porque acaba tomando banho mais quente. Daí no verão pensa assim, eu tomo banho mais gelado, eu não preciso de nada. Na verdade, precisa tanto ou mais quanto no verão. No inverno, depende do que a gente faz. Claro. Então, no verão, a gente também precisa. E é mais uma coisa que a gente tem que lembrar do nosso skincare. A hidratação, ela é mantida o ano inteiro. Talvez, dependendo do quanto que a gente vai ter disposição, eu consigo botar algum ativo até para uma gestante, alguma puérpera. E às vezes eu tenho que mudar um pouquinho a fórmula. Mas a gente consegue ter um cuidado a mais para ela naquela situação. Entendi. Olha que importante. E a gente fala na questão do sol, proteção e tudo mais, entra muito o câncer de pele. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esses números, esses dados, o que tu vê em consultório, enfim. Então, assim, agora nós estamos em dezembro, é dezembro laranja, né? É a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia que fala sobre o câncer de pele, que é uma campanha de prevenção e conscientização. Infelizmente, 1 em cada 4 cânceres no Brasil são relacionados a câncer de pele. Um número alto. Felizmente, a maioria são os carcinomas, que a gente não tem tantas complicações e não é tão letal quanto o melanoma. Mas isso não exime que são lesões, que daí no final cada vez é um procedimento, é uma retirada, é uma cicatriz. Dependendo da localidade, você fica com um defeito estético. Se eu for tirar uma lesão no nariz, por melhor que seja o meu dermatologista, cirurgião plástico, cirurgião oncológico, ele não vai ser um nariz que nunca foi mexido, ele é um nariz que perdeu uma área, veio um enxerto, usou cartilagem, não importa, ele não é um nariz que era como antes. Sempre que a gente mexe em algum lugar, nunca mais vai ficar igual, né, Sol? Exatamente. E ali a intenção é curar daquele câncer. Lógico, então, depois a gente pensa na parte estética, né? Fica a parte estética. E o que a gente sabe, assim, região sul, nós somos muito branquinhos, a incidência de sol aqui é muito grande e do mesmo jeito que a gente só quer usar hidratante no inverno, a gente tem a lembrança que protetor solar aqui é somente quando vai à praia. Mas você dá caminhada. Não, mas doutora, é só caminhada. Não, mas é a mesma coisa. E no trabalho, você sai para almoçar? Tá, mas é rapidinho. Mas de rapidinho, né? É exposição ao sol. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos a nossa população, nós temos uma incidência solar e nós somos um pessoal que vivemos pensando no verão. Chega dezembro, é férias, é Natal, é Ano Novo, quer vem mais um pouquinho de recesso, vai passar na praia. E daí, infelizmente, a gente tem que lembrar, porque nós temos essa exposição. Que interessante, Sol. Nossa, obrigada por tantos dados. Obrigada por nos ajudar a entender a importância da hidratação, da prevenção. Cuidar da pele é um conjunto de atitudes, né, Sol? E a gente está aqui todo mês levando esse tipo de informação para as mães para evitar problemas estéticos, mas também problemas de saúde, né? Exatamente. Obrigada por todas as informações e até a próxima. Eu que agradeço. Você conhece a Dr. Kids?
A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Hoje a gente trouxe um assunto muito polêmico para abordar aqui, a chupeta. E ninguém melhor do que ela, a Sol, enfermeira, nossa consultora de amamentação, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Sol, chupeta é indicado? Não é? Conta tudo para nós, o que envolve esse tema tão polêmico que é a chupeta. Oi, Mari. Então, a chupeta é uma confusão, né? O nome já diz, uma confusão. A chupeta é indicado? Não é. Eu sempre digo que vai de cada família, né? Mas é muito bom a gente orientar que a chupeta, ela pode muito trazer confusão de bico. Às vezes, os bebês nascem e bebê chorar, gente, é normal, né? Faz parte, né, Sol? Quando o bebê nasce, ele já, no primeiro momento, ele já se sente meio perdido, assim. Imagina, ele estava num ambiente, tiraram ele não sabe falar, o que ele vai fazer? Exatamente. E aí, às vezes, os bebês nascem, fazem hora ouro, dormem muito e quando acordam só querem chorar, 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 chorar e os pais entram num desespero e muitas das vezes na maternidade, às vezes você entra no quarto e os pais já estão lá com a chupetinha do bebê. E aí, quando vai botar o bebê no peito, o bebê fica perdido. É diferente. Ele Ai, fica mas eu perdido. comprei aquela chupeta que imita o bico do seio, é igual, Não gente. existe. Não existe chupeta igual ao mamilo, não existe. Até porque, assim, ó, a gente sempre diz que o bebê não deve pegar no mamilo, porque se pegar somente o mamilo, ele vai machucar, vai fissurar, essa mãe vai sentir muita dor, vai trazer todo um sofrimento para a amamentação, né? Então, o bebê precisa pegar a areola. Para pegar a areola, ele tem que aprender a abrir. Ele tem que abrir para abraçar, né? A areola. E aí, o que acontece? Se dá a chupeta, o bebê vai aprender a mamar ali com a boquinha fechadinha, né? É óbvio que aí, o jeito que ele faz na chupeta. Isso. E aí, quando ele vai para o mamilo, para a mama, ele fica perdido, porque a gente tenta fazer com que ele abra para pegar a areola e ele quer só pegar o mamilo e acaba tendo aí um grande problema para a amamentação. Desnecessário, porque o mamilo tem a pele, né? A chupeta é um silicone. Uma borracha, nada a ver com... completamente diferente. Então, para o bebê faz realmente confusão de bico e é bem prejudicial isso, assim. Se quer depois, mais tarde, em algum momento tentar acalmar esse bebê, aí vai de cada família, né? Mas no comecinho, Mas né? No Só comecinho, quando a amamentação também. Vai lá, tem a unha bem curtinha, lava bem a mão, passa um alquinho, deixa secar. É preferível dar o dedinho. Realmente. Porque muitas das vezes os bebês precisam desse estímulo de sucção para se acalmar até. Entendi. Né? Nem todo choro é peito. Sim. Né? Nem todo choro é fome. Às vezes ele quer ele tem um reflexo de sucção. E às vezes sai do peito, mas continua lá querendo. Com aquela necessidade. Exatamente. E aí a mãe já está exausta. Exato. Então, assim, eu entendo, sabe, Sol, eu vivi isso. Eu sei que é cansativo. Muito assim, cansativo. Eu vi, ela não estava mais mamando, ela estava fazendo a sucção não nutritiva que vocês chamam, né? Diz. E tem que ter disposição da gente, sabe? Porque tá ali sugando a gente com o bebê no colo, então assim, é difícil. Eu consegui, eu nunca dei chupeta, mas eu sei que é difícil, sabe? Mas eu tinha muito medo de ter vencido tudo que eu venci. Dar chupeta e se perder. Entende? Era esse meu maior medo, é fazer alguma confusão com ela, para ela não achar muito cansativo depois ficar ali no peito, porque a gente sabe que o peito ela tem que fazer muito mais força para chupar, né, para sugar. E outra coisa é que quando a gente fala em confusão de bico, entra mamadeira também, né? Sim. Mamadeira, gente, é um crime. Eu sempre falo, mamadeira é um crime.
quando a gente fala da facilidade. Sim. Porque pra mamar no peito, a criança tem que fazer muita sucção. Ele tem que abrir a mamadeira boca, ela aperta e sai. Porque o bebê, pro peito, ele se cansa, porque ele vai fazer um exercício, né? A mamadeira, o fluxo é mais rápido, e aí ele vai ali só apertando a borrachinha e o leite já vai descendo. Então, para ele é muito mais fácil. E aí, depois que tu dá a mamadeira, o bebê não vai querer o peito? Não. Por isso que eu sempre oriento as mães, assim, é fácil, não é? Eu sempre vou clicar nessa mesma tecla. Amamentar não é fácil, Verdade. não é. É muito difícil, precisa ter muita disposição. Eu digo que é o maior ato de amor de uma mãe para com seu filho. É verdade. Porque não tem, gente, assim, ó, é um tempo exclusivo, que não é um tempo curto, né? É um tempo exclusivo para aquele momento. Mas, assim, são escolhas, né, Mari? Com certeza. São escolhas. E aí, assim, quando tu pensa no benefício que tu vai fazer para a vida daquela criança, quando tu pensa em imunidade, dentição, cordas vocais, a nossa fonoaudióloga falou que pelo movimento que faz, trabalha pela toda a mama, musculatura toda facial. a musculatura. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Nunca vou dizer que foi fácil, jamais. É muito difícil, eu admiro muito as mães que conseguem, mas eu acho que é válido, assim, demais. É muito válido, Mari, porque você vai estar formando um adulto muito mais seguro, né? Sim, com certeza. Um adolescente muito mais seguro, entende? O amor, porque é puro amor, Nossa. né? Amamentar é puro amor. É muito amor. É uma doação sem tamanho. É doação sem tamanho, é verdade. Então, imagine o teu filho criando com aquele amor sem tamanho, com aquela doação sem tamanho, entende? Então, isso vai deixando ele um bebê mais seguro, uma criança mais segura, um adolescente mais seguro e um adulto muito mais decidido nas suas atitudes, entende? Sim. Sol, e o bico intermediário? Então, muitas pessoas reclamam do bico intermediário. Só pra gente explicar, é um bico... É um bico de silicone. Eu sempre oriento uma tal marca, porque tem várias marcas, que a gente coloca no peito. Coloca no peito. Isso eu tenho tido um resultado muito positivo. Eu sou um exemplo. Com o aleitamento materno, mas eu sempre digo assim, ó, depende da sua indicação. Você vai indicar o bico de silicone na primeira hora de vida? Não, gente. Deixa esse bebê primeiro reconhecer o que é pele a pele, ver como que a mãe vai se adaptar. Agora, se for um bebê que tem dificuldade de abertura, se for uma mãe que tem insegurança, que não consegue se organizar, depende do tamanho do mamilo. A gente sabe que o mamilo não é não é só o mamilo que é o importante ali para o bebê abocanhar. A gente sabe que o bebê tem que abocanhar a areola, mas o mamilo faz a diferença, porque ele vai, clicou na boquinha do bebê, o bebê vai ter o estímulo. Se tem um mamilo plano, já dificulta, né? Então, mas mesmo assim, a gente orienta, vamos fazer o sanduichinho, vamos fazer esse bebê pegar, mas muitas das vezes a mãe vai para casa e não consegue. E aí, eu vou orientar a mamadeira, Mari? Não vou. O que eu indico? Vamos usar a tal bico número 2, que ele é muito mais fácil para fazer o desmame dele depois. O número 1 bate no palato, o bebê se vicia no negócio, é um negócio... e aí a tendência de fazer obstrução de ducto é muito maior. Então, você com a experiência, você vai descobrindo as coisas. Outra coisa, quando você me indicou, o que é importante as pessoas saberem, que precisa realmente de uma indicação de um profissional. Por quê? Eu estava com meu mamilo machucado, eu coloquei, sangrou do mesmo jeito. Porque eu não sabia nem colocar certo ali. Deixei com ar. Então, tudo isso precisa de uma assessoria. A mãe acha que pode fazer tudo sozinha, mas a gente não sabe, Sol. A gente está desesperada. Porque então, não é só colocar, fui né? lá, Tem comprei, coloquei, sangrou mais ainda. A menina tomou sangue, ficou cheia de sangue o bico. E aí você me liga desesperada. Liguei, só olha o que eu fiz. O que você fez? Me ajudou, me ensinou. Isso. Aí deu certo. E aí quando você disse...
teu peito já está ok. Vamos tirar. Tenho medo. Vamos tirar. Que vai dar certo. Tiramos e deu certo. Sim. Por quê? Me passou segurança, curou todas as fissuras, segui amamentando, não tive mais mastite, tudo certo. Fiz o desmame do bico e agora ela tem 15 anos. Ela tá com 2 e segue mamando ainda. Então, eu acho que são escolhas e ter um profissional que te passe segurança também, né, Sol? É muito importante isso. Muito importante. Você tem que avaliar, é todo um contexto, né? Sim. Eu não vou usar bico de silicone porque ele nunca mais vai pegar o meu peito. Eu vou ordenhar e vou dar de mamadeira, ou eu vou dar tem um método que chama-se finger, né? Que é o dedinho com a sondinha do lado. Gente, mas é muito cruel. Eu posso botar esse bebê no peito mamando com bico de silicone um período e depois eu posso desmamar? Por que eu vou deixar essa mãe lá ordenhando, dando de dedinho? Eu não concordo. Olha, e assim, eu vivi então uma experiência, se serve assim, para quem está nos assistindo, foi muito positiva. E acho que vale muito a pena tentar, porque talvez eu tivesse desistido, talvez eu não tivesse conseguido. Então... quando eu falei pra ti, vamos usar o bico de silicone... Tu já me deu um prazo também. Sim, mas é porque eu vi que você estava no seu limite. Sim, assim, eu já estava... Não tinha mais, sabe, eu tenho um exemplo muito recente, que eu fui atender uma paciente, cheguei lá, ela não quero mais. Eu, calma, vamos conversar. Olha só, eu sempre tenho na mala, né? Na minha malinha lá do laser. Aquela mala mágica. Aí eu falei, olha, porque quando ela disse pra mim, a minha mama tá toda machucada, eu já quero desistir, eu pensei, não vai desistir, vou levar esse bico de silicone, porque lá a gente vai dar o jeito. O que eu fiz? A mama estava bem rugitada, eu ordenhei um pouco, falei para ela, expliquei, né? Vamos usar isso aqui, a tua bebê vai aprender a sugar, o teu mamilo vai melhorar, a gente vai botar o leitinho por sondinha dentro do mamilo, porque daí fica mais umidificado, né? E aí, gente, ela usou o bico de silicone 4 dias e ela tirou sozinha. Olha só. Entende? Que bacana. Então, isso vai muito do querer da mãe. É isso. É o querer da mãe. Não tem outro remédio. É isso, assim, é ser bem assessorado, é ter consciência, é o profissional ter consciência, né? Porque essa mãe que vai ficar ordenhando e dando de finger pro bebê, ela vai desistir daqui a pouco. Com certeza. Sol, amei. Muito obrigada por todas essas informações. Esse tema é um tema que gera muitas dúvidas e acho que agora a gente conseguiu ajudar as mamães que estão nos assistindo, né? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entra lá no Instagram da Sol, no nosso também, que a gente ajuda você nesse momento que a gente sabe que é tão delicado, mas tão importante. Até a próxima, meu amor. Até. Lembra quando antigamente se usava fralda de pano? E aí o tempo foi passando, vieram as fraldas descartáveis, mas agora a preocupação com o meio ambiente. E a Stephanie, bem-vinda, trabalha justamente com fraldas de pano, só que modernas. Queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o teu produto. Isso, primeiramente, obrigada pelo convite. A fralda de pano moderna, ela tem esse nome porque ela veio da fralda de pano de antigamente, porém agora ela está muito mais prática, muito mais moderna, né? Exatamente. Então, por exemplo, as principais diferenças da calça enxuta para a fralda ecológica, que é a fralda de pano moderna. A fralda enxuta, antigamente, ela era por tamanhos, então tinha P, M, G. E a fralda ecológica não, ela é tamanho único. Ela tem esses botões aqui justamente para ajustar no bebê. Então, ela vai desde recém-nascido até o desfraude, é a mesma. Olha só que economia. Sim, super economia e muita praticidade, né? Que a gente não precisa ficar preocupado, agora a fralda tá pequena, preciso comprar outro tamanho. Que legal. Então, ela ajusta tanto no comprimento quanto na cinturinha. Deixa eu mostrar aqui como é que ela fica pequenininha e como é que ela fica grande. Que bacana. E assim, tudo pensado
para justamente essa questão do desperdício, né? Sim. Compra ela, não precisa ficar trocando a cada mês, o bebê engordou, cresceu, já tem que ir lá trocar. A gente recomenda, por exemplo, um enxoval completo, desde o nascimento até o desfraude, em torno de, no máximo, 24 fraldas. Imagina. E essas fraldas podem ser reutilizadas por outro bebê, pelo próximo bebê. Claro, porque ela não vai fora. Nossa, ficou bem pequenininha mesmo. Esse fica um ajuste para recém-nascidos. E daí eu já vou mostrar também um ajuste daí para até 2, 3 anos. Que daí é quando já começa a questão do desfraude, A questão né? do desfraude, é. Então, essa é uma principal diferença. Outra diferença também é que ela é lavada na máquina. Então, quando tem xixi, é só colocar na máquina. E quando tem o cocô, ela é só despejar no vaso e a fralda lavar normalmente. Então, a gente não fica no tanque esfregando fralda, nem nada. Verdade, porque essa era a reclamação da minha avó. Sim. Nossa, agora vocês têm fralda descartável, a gente ficava esfregando no tanque. Então, hoje vem a fralda antiga, mas de uma diferente opção, né? Exato, a gente não tem como hoje, na nossa rotina de mãe e pai, ficar esfregando fralda no tanque. Então, não dá. Veio também com essa pegada prática. Então, ela fica grande assim. Que interessante. Pro desfraude. Muito legal. E daí, me conta assim, tecido, estampa, são diversos tecidos, como é que funciona? Sim. Também uma grande diferença é o tecido interno. Essa, por exemplo, o nome do tecido é suedinho. Antigamente era uma telinha super fina, não tinha nenhuma característica tecnológica, digamos. E esse tecido, ele tem essas características. Ele deixa o bebê com a pele sequinha. Que legal. Né? Então, a gente coloca esse absorvente aqui, que é o paninho, por exemplo, que eu trouxe um para mostrar. A gente coloca esse paninho aqui dentro ou aqui fora. Mas o legal de colocar dentro é porque esse tecido, ele deixa o bebê com a sensação de seco. Que então, bacana. O xixi passa, esse tecido aqui absorve, faz pouco volume e absorve bastante. E o bebê fica com a sensação de seco, não fica incomodado. Assim, se ele faz um xixi, não é naquele momento que precisa trocar. Não, até ele acumular pode segurar. bastante. Entendi. Então, outra diferença, antigamente tinha aquelas fraldinhas Cremer, né, que a gente até hoje usa para outros, como toalhinha e tudo mais. Só que a Cremer, ela fazia um grande volume e não absorvia muito, logo tinha que trocar. Esse não, esse aguenta bastante xixi até precisar trocar. Que legal. Então, assim, na verdade, o que mais tem que ter são esses absorventes, né? Os absorventes, principalmente. E no começo o bebê usa só um, depois a gente tem um outro, né, que ele é um pouquinho mais grosso. E daí, como ele é mais grosso, para secar mais rápido, a gente faz aberto, assim, ó. Ele é uma toalhinha. Nossa, tu pensou em cada detalhe, né? Daí seca mais rápido. Mãe, né? Mãe sabe de tudo. Mãe empreendendo não tem erro, né? Porque já viveu, já sabe das dificuldades. Sim, com certeza. Daí a gente adapta para facilitar a nossa vida. Muito bom. E algo bem legal também é a parte externa do tecido. Porque antigamente eram calças plásticas. Sim. Então abafava a pele do bebê, né? Não era tão saudável. Hoje e tem a questão de assaduras, né? Sim, e o que não acontece com a fralda de pano moderna, porque esse tecido é um tecido também tecnológico, que ele é chamado de PU, TPU, que ele não abafa a pele do bebê porque ele é impermeável, porém ele é respirável. A pele do bebê consegue respirar e ao mesmo tempo que não deixa vazar. Sensacional. E são várias estampas, né? Sim, a gente trabalha com estampas, vou mostrar aqui com as outras fraldinhas que eu trouxe. Mas a gente trabalha com estampas corridas, como essa aqui, de animaizinhos, né? Vou mostrar. Como essa aqui. A gente também tem estampas lisas, que muitas mães adoram para fazer look, sabe? Colocar uma fraldinha, um vestido e colocar uma fraldinha lisa. Porque daí já serve como uma calcinha. Sim. E também, como essa aqui também é estampada, mas tem outras características, por exemplo. Tem uma aba elástica. O tecido interno é um pouco diferente, ele é tipo um dry fit. Então, são vários tecidos para cada... E aí, quando a mãe entra em contato contigo, tu orienta
tudo que é indicado para essa situação, inverno, verão, tecido para isso, porque devem ser muitas as dúvidas, porque a gente é acostumado em supermercado, pega um pacote de fralda que fica depois na natureza poluindo 1 milhão de anos. 500 na verdade. Um dado preciso, então. Sim, são 500 anos que as fraldas ficam na natureza. Nossa, e assim, ó, sem contar a questão do investimento, que um pacote de fralda piscou os olhos e já acabou. Sim, um cálculo que a gente faz até, que no nosso site tem esse cálculo, em média, a economia fazendo um enxoval com 24 fraldas, o nosso kit completo de enxoval, e analisando desde o nascimento até o desfraude, a gente chega a economizar R$4.000. Nossa, dá para fazer uma viagem. Muita coisa, aniversário da criança, viagem. E toda a parte da natureza, né? Sim. Voltada para esse universo que eu acho que não tem nem valor, né? Estimável, assim. Claro, a gente fala no valor financeiro de uma economia de R$4.000, porém o valor de pensar na natureza não tem um preço, né? Sim, é e não é sensacional. como se fosse um esforço assim surreal, sabe? Hoje em dia tá muito que eu acho prático. que a gente tem que tentar e depois que você viu, assim, já você se adapta, né? Porque às vezes o prático acaba sendo tão prejudicial, como a gente fala para o meio ambiente, que dá para tentar, né? Para ver como é que vai ser. Eu acho que vale a pena a tentativa. Claro, tentou, não gostou, não se adaptou, ok. Mas eu acho muito difícil não se adaptar, porque é tão bonito, é uma economia, aí tu não fica toda semana ter que ir no supermercado, na farmácia para pegar fralda. Eu acho que é até um alívio, sabia? Em quase 2 anos de empresa, assim, eu não tive um caso de alguém que chegou para mim, Stephanie, eu não gostei, não quero, não recomendo, até porque eu ofereço um suporte muito grande, sabe? Porque eu sei que é um produto novo, eu sei que geralmente é uma mãe ali no puerpério, sabe, que tem muita demanda, então a gente cuida muito para oferecer um suporte, para auxiliar no que for preciso, sabe, nessa adaptação. Nossa, amei conhecer o teu trabalho, já tenho em casa, super recomendo. Espero que você que está nos assistindo também, entra lá no Instagram dela, deixa suas redes sociais para o pessoal conhecer um pouquinho do teu trabalho. Sim, nosso Instagram é Fraldas Repense e o site também www.fraldasrepense.com.br. Ótimo, e também no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, qualquer dúvida que tiver eu repasso para ela faz parte do nosso time, obviamente, né? E muito obrigada, querida, e até a próxima. Obrigada. Você sabe como deixar a casa mais atrativa para as crianças? Sabe o que fazer para dar mais autonomia? Eu tenho aqui do meu lado a Elô, bem-vinda, obrigada, nossa Mariana. Pedagoga, que vai nos ajudar, nos dar algumas dicas para entender como deixar essa casa, como eu falei, mais atrativa, dando autonomia, fazendo com que as crianças sintam vontade de brincar e que consigam fazer sem ter que estar chamando toda hora pela mãe, pelo pai, enfim, pelo cuidador. Então, fala um pouquinho para nós quais são as dicas de hoje. Legal, então, eu acho bem legal a gente pensar nesse ambiente, né, como tu vem falando, assim, todo o ambiente da casa, a gente, na verdade, pensa muito pra gente, né? Sim. E às vezes falta esse olhar, de olhar na altura da criança, o que tá, né, que ela tá conseguindo ver e criar esse lugarzinho dela para que ela tenha sempre aquele momento em que ela tem vontade de produzir alguma coisa, vontade de criar ou vontade de brincar, tenha um lugar adequado para aquilo. Então, assim, dentro do método Montessori, que é como eu trabalho, né, tem formação. Então, a Maria Montessori foi uma educadora, né? A formação dela primeiro como médica, e ela observou muito as crianças, desenvolveu muitos estudos em relação ao desenvolvimento infantil. E aí, pensando muito na formação do ser, assim, então, pensando nele como um todo, ela sempre falava muito dessa mediação que a gente pode fazer através do ambiente. Legal. Então, criar a condição para que a criança possa aprender através da relação dela com o ambiente. E aí, isso é muito legal quando a gente proporciona, por exemplo, um lugar para a criança escrever, que seja uma mesa adequada à criança. Na verdade, foi a Maria Montessori que começou com essa ideia toda de mobiliário, né, e de pensar... Que agora tem uma linha voltada para esse método, né? Exatamente. Na verdade, a gente for pensar, hoje, toda a escola de educação infantil que a gente vai, as carteiras, as mesas, são todas adequadas para a criança. Há muito tempo atrás, na verdade, nem tanto tempo assim, não era assim, né? Então, hoje a gente tem um ambiente pensando na criança, e ela que trouxe todas essas ideias.
de, por exemplo, a criança ter o vaso sanitário adequado para ela, a pia adequada para ela, né? E aí a gente, hoje em casa, por exemplo, ter um banquinho que a criança vá subir, que ela consiga lavar a mão sem precisar o tempo todo pedir ajuda. Olha só, é da autonomia mesmo, É da autonomia mesmo. E aí, dentro dessa ideia, acho que é muito legal a família que consegue encontrar em casa um lugarzinho para colocar estantes que sejam da altura da criança. Não precisa ser muitas, pode ser uma estante. Sim. E organizar ela, né, com cestas, adequando e sempre separando esses materiais, porque dando uma forma que a criança possa organizar sozinha depois. Então, a criança pode separar a mãe pode separar lá uma cestinha de canetinha, uma de massinha, outra com um brinquedo de encaixe. Daí segmenta. E segmenta e organiza na estante e de tempo em tempo é necessário também estar sempre trocando, né? Porque o interesse vai... já ia falar sobre isso. Como é assim, né? É muito rápido. Já perde a graça. Isso, e na verdade quando a gente tira e vai fazendo esse rodízio, né? A criança vai estar sempre interagindo diferente com o brinquedo, porque ela vai evoluindo e aí quando ela encontra de novo o material que ela já brincou... Ela já tem outra habilidade. Exatamente. Já sabe usar aquele material de outra forma. E aí volta a ser interessante, às vezes por um tempo um pouco mais curto, né? Que a gente fala assim, nossa, parece que ganhou um brinquedo novo. Então a gente tira um período, sim, e deixa com outros. Depois troca. Esse rodízio é muito importante, né? E tá alimentando esse repertório da criança, assim, como a gente já falou, né? Dos livros, né? Tá sempre mudando e trazendo literaturas que são adequadas para a idade. E é até legal ter isso também em casa, né? Um cantinho da leitura, que é tão simples, né, Mariana? Um tapetinho com uma estantezinha com os livros que a criança pode, na hora que ela sentir vontade, ir lá sentar e buscar o seu livro e fazer sua leitura, sem precisar estar pedindo para os pais pegarem um livro que está lá na estante, porque acaba não fazendo, né? Sim, sem dúvida. Daí vai fazer outra coisa que está ao alcance. Exatamente. E algo que eu acho interessante também de falar é que, assim, a criança entende, ela compreende que o que é para ela pegar é o que está ali. Sim. Então não vai ter aquela coisa, o que está lá para cima são os armários da mãe, da cozinha, da sala, não é para você. Sim. Então daí isso já vai formando esse pensamento neles, né? É que a criança tem um desejo pelo aprendizado e tem um desejo de realizar as coisas, né? E se a gente não oferece condição para ela fazer, aí ela vai buscar um caminho para fazer. Daí acontece também acidentes domésticos, que eles querem escalar os móveis, acabam caindo ou cai alguma coisa em cima deles, justamente por não proporcionar para eles um ambiente onde eles consigam pegar os brinquedos e eles consigam se entreter. Muitos pais reclamam, meu filho não brinca sozinho, meu filho depende de mim, mas o ambiente está adequado para isso? Perfeito, é essa a ideia mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que a gente tem que olhar primeiro o ambiente, né? Sim. E as pessoas que estão proporcionando esse ambiente, porque na verdade a gente está mediando, né? Então nós somos os mediadores ali. E por último a criança, né? A gente normalmente fala da criança, ele não quer brincar. Será o que está acontecendo? Alguma coisa criança? tem. Ele só quer ficar no celular, mas às vezes o celular é a única coisa que está disponível, né? Então, às vezes, olhando um quarto, eu vejo assim, não tem nenhuma estante de brinquedos. Porque antes os brinquedos estavam ali e ele não brincava, mas então, de repente, estava no momento de trocar ou só de reorganizar. Às vezes, a gente coloca uma bandejinha. Já chama a atenção deles, mudança, né? Só e daí, depois, sutil, eles querem assim. repetir também a forma que foi organizada. Então, são detalhes, né, Lô? Exatamente. E aqueles cestos grandes, cheios de coisa, né? Que muitos pais acabam colocando todos os brinquedos dentro de um grande cesto, assim. Daí vira aquele cesto de jogar tudo no chão e tem um monte de brinquedo. Às vezes aquilo não propõe tanto, não acrescenta tanto para a criança do que se a gente separar e organizar em pequenos, né? Ficam 8, 5, 3 brinquedos disponíveis, mas se tu tá sempre trocando, eles vão realmente aproveitar. Porque no cesto grande tem coisa lá embaixo que eles não vão nem mexer. Então, se tu coloca em pequenos, eles enxergam tudo que tem e aí eles vão brincando. Mas eu achei sensacional a ideia de fazer um rodízio com os brinquedos. Sim. Porque é bem isso, sabe? Eles perdem... Passa, né, aquela vontade, eles perdem, o brinquedo perde a graça. Sim. E aí quando tu deixa um tempo fora e apresenta novamente, e o legal também é isso, que daí eles já têm novos conhecimentos, novas habilidades e brincam de outra forma, né? Novas formas de brincar. Então, assim, esse conhecimento, né, da autonomia, de oferecer condição para que a criança, quando está com o desejo, ela possa criar suas brincadeiras, a gente tem que proporcionar. Então, não adianta querer que eles sejam assim, sem a gente
gente está mediando. E assim, a gente que ensina tudo, né? Exatamente. Então, a gente que tem que propor o que a gente quer. Se tu queres que a criança seja independente, tens que montar um ambiente que propicie essa independência. Porque quando a gente deixa elas sempre dependentes da gente, a gente não está permitindo todo aquele crescimento, desenvolvimento, né? Que elas, na verdade, estão deixando de desenvolver habilidades sociais mesmo. Sim, sem dúvida. Organização de espaço, de limpeza de espaço. Então, dentro do método Montessori, a criança tem à sua disposição um pano, ou um borrifador com um líquido que possa fazer a limpeza da mesa quando termina a atividade. Orienta a criança a guardar, porque ela sabe qual é o lugar, ela sabe que está naquela cesta, né? Bacana. Então, são aprendizados muito importantes também. Né? Sem dúvida. Que não está só relacionado só ao brincar. Ao brincar, né? Que está relacionado à organização, à Sim. higiene. Perfeito, então, é muito rico quando tu faz isso, porque a criança derruba, eu sempre vou lá limpo, não é assim? Sim. Tu ensina a criança que ela consegue, ela é capaz, ela consegue, se tu deixares a água para ela conseguir à disposição, para ela conseguir servir, para ela conseguir tomar, lógico, ela vai colocar um copo de vidro. Então, assim, tudo com orientação, adequado. Tudo adequado para aquela faixa etária. Sim. Mas sempre dando para eles autonomia, né? Permitindo também, né? Isso tem a ver com permissão, assim, de também permitir que a criança possa fazer algumas atividades sozinha ali, né? Eu acho que todas essas contribuições, assim, que o Montessori trouxe uma outra forma de ver a criança que é muito mais respeitosa, né? Então, para que ela não fique tão dependente da gente, né? E ao mesmo tempo que ela possa conquistar a sua paz mesmo, de estar bem com ela porque ela quer fazer tal coisa, então ela vai buscar aquilo. Então, essa é uma grande conquista, né? Muito legal. Elô, adorei todas essas dicas. Vou dar uma repaginada lá em casa também. Vamos fazer algumas alterações para deixar mais atrativo e também dar mais independência. Porque, como eu falei, às vezes os pais reclamam, poxa, me chama o dia inteiro, não brinca sozinho. Mas, às vezes, também é erro da gente. Sim, né? Com certeza. A gente tem que se observar, né, Mari? É verdade. Espero que quem está nos assistindo também tenha gostado das dicas. Faz as alterações e marca a gente lá no Instagram, né? Pra gente dar uma olhada. Muito obrigada por todas as informações e até a próxima. Até mais. Obrigada também. Chegou aquela hora gostosa de falar sobre fotografia com a nossa especialista Alice. Bem-vinda! Bem-vindo, obrigada. Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês trabalham na questão do acompanhamento trimestral, como é que são os pacotes, como é que funciona lá? Então, o acompanhamento, muita gente nos procura para querer fazer o acompanhamento mês a mês, mas a gente montou de um jeito que a gente gostaria de fazer. Se eu tivesse um filhinho agora, eu gostaria de fazer desse jeito, tá? O nosso mais frequente, a maior frequência que a gente tem é de 3 em 3 meses. Por quê? Porque ele está totalmente ligado ali com o desenvolvimento desse primeiro aninho, né? Verdade. Com 3 meses o bebê fica de bruço, daí já segura a cabecinha. Com 6 meses aí por aí, ele já senta. Com 9 meses ele já às vezes fica em pé com apoio e às vezes com ele até andando. Então assim, cada foto ficam bem diferentes uma da outra, sabe? Porque você não fica tipo do 1 mês pro 2, tá igual. Isso, não muda nada, eu acho muito parecido. Entendi. Claro que teu filho muda todo mês, tá sempre evoluindo, mas assim, fica bem nítida a diferença entre um ensaio e outro. E assim a gente consegue fazer ensaios bem caprichados, tem foto da família, sabe? A gente faz várias roupinhas do bebê, consegue caprichar bastante, faz 30 fotos. Então eu gosto de fazer com menos frequência, mas ensaios mais caprichados, assim. Porque assim, é uma mobilização da família, né? Fazer um ensaio. Todo mundo se arruma, bota uma roupa, a mãe quer se maquiar. Então assim, fazer isso todo mês é puxado, né? É verdade, é verdade. E daí, assim, como é que é a questão do cenário? A mãe combina com vocês, roupinha, vocês têm tudo lá. Daí, se eu quero fazer, por exemplo, eu quero fantasiar com alguma roupinha, eu posso levar? Como é que funciona? Então, a mãe pode trazer sempre as roupas que ela quiser, é super bem-vindo, porque eu acho que tem tudo a ver com a história, né, do bebê. Claro. Essa roupinha, às vezes, que é um presente da madrinha, da vovó. Verdade. Isso é muito legal, vale muito. Mas pra quem não quer trazer, a gente também tem todas as roupas, todos os cenários. E a gente trabalha muito, assim, com cores. A gente pergunta assim, tem uma cor que você não gosta, uma cor que você gosta. E a partir daí a gente vai criando. Mas é claro, eu particularmente vou admitir pra vocês que eu vou nas redes sociais da mãe, às vezes, dou uma olhada. Como é que é o quartinho desse bebê? Como é que ele se veste normalmente? Pra gente pegar como é que é a pegada da família, né? Que cuidado, né? Eu sempre digo assim que vocês se preocupam com cada detalhe, né? Tem que e olha ser, né? só o diferencial, assim, né? Daí chega lá e surpreende a mãe, ela nem imaginava, né? E daí, nossa, parece muito com um quartinho. Eu já dei uma olhada lá nas redes sociais. Tem que ser, bacana. né? E daí, assim, existe algum estudo, lógico que a gente sabe que vocês estão sempre estudando, mas assim, para cada faixa etária, vocês se
estudam, se preparam, porque como você disse, com 3 mesinhos sabe que ele já fica de brucinho. Então, assim, vocês já sabem quais as poses que combinam com cada faixa etária, né? Sim, e assim, isso é muito interessante, porque às vezes até os pais se perdem no que dá pra fazer, o que não dá pra fazer em cada idade. A gente não sabe. Mas assim, é legal escolher uma roupinha que funcione, né? Assim, eu gosto de usar principalmente vestidos em meninas, por exemplo, a partir do momento em que elas já ficam mais em pé, pro vestido cair bem. Às vezes antes é melhor usar um romper, um macacãozinho. Entendi. Tudo isso, né? E a gente separa os acessórios de acordo, assim, eu sei que essa pose aqui fica legal deitado, então para bebê de 3 meses, eu já separo todo o cenário feito para fotografar de cima, para eu pegar ele deitadinho. Que legal. Agora, um bebê que senta, eu vou fotografar ele de frente. Entendi. Então, muda completamente o ângulo dependendo da idade, sabe? Claro, que legal. E daí, assim, com bolo, os ensaios que vocês fazem, daí é aquele ensaio antes do aniversário, durante o mês, ensaio no cenário, como você explicou, e daí lá o pré-aniversário com bolinho, é isso? Isso, esse que a gente chama de Smash the Cake, ele é o último ensaio do acompanhamento, é como a gente fecha assim com chave de ouro, é bem legal. Geralmente a gente faz ele com 11 meses, claro. Até porque agora na pandemia não tem tanto, mas muita gente gosta de usar as fotos na festa, como um banner, às vezes como um convite, às vezes como uma lembrancinha, então a gente faz com 1 mês de antecedência para ter esse tempo da gente tratar as fotos, ficar tudo pronto assim com tranquilidade, mandar para uma gráfica, né? Que legal. Mas a questão do bolo, ele é opcional. Tem muitas famílias que não gostam que o bebê consuma doce antes dos 2 anos, por exemplo. Então, assim, o bolo não é significado do primeiro aninho, que só dá pra fazer assim. Pode fazer de outra forma. Pode ser um cenário com balões super festivo e a criança não tá consumindo nada, ou tá comendo uma frutinha, frutinha preferida. Tudo isso funciona, sabe? Que bacana. E essas dicas todas vocês dão. Por exemplo, 6 meses a gente a gente sabe que começa a introdução alimentar. Então, muitas mães gostam de fazer um ensaio com fruta também nos 6 meses. Só que, às vezes, tem gente que não tem, assim, que não, como é que eu posso dizer? Não tem essas informações, não tem essas ideias. E daí, chegar num lugar que tem essas dicas, eu acho que faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E a gente gosta também sempre de fotografar a família junto com o bebê em todos os ensaios. Isso é legal. Porque eu acho que o mais importante, assim, nesse primeiro ano é que, na verdade, assim, é a dedicação. Porque mais do que qualquer coisa, qualquer roupinha, qualquer bem material, é o tempo, né? Que o bebê exige nesse primeiro aninho. E mostrar que os pais estavam sempre ali, sempre juntos, todo esse amor. Às vezes a gente faz foto com os dindos, com os avós, sabe? No ensaio de 3 meses eu vou trazer os dindos, no ensaio de 6 eu vou trazer os avós. São pessoas importantes, né? Que fazem um papel tão crucial nesse primeiro ano, então é legal que eles participem também. E trocas de roupas, quantas roupinhas eles usam por ensaio? Depende da aceitação deles, do humor deles, como é que é? Então, por isso que a gente já orienta para eles chegarem com a roupa que eles vão tirar primeiro. Já chegar vestidinho com babador. Para não dar nada de errado. Mas já chegar vestidinho para tirar as fotos com a família. E a gente evita, assim, fazer muitas trocas, né? No máximo 2 trocas no estúdio. Cansativo. O bebê se irrita muito. Sim, e aí começa a chorar e daí perdeu já. Não tem mais bebê, graça. Não tem mais bebê sorrindo nas fotos. O melhor é o bom humor do bebê, né? Isso que a gente sempre prioriza. E não tem criança que goste de trocar roupa. Nenhuma. É verdade. Então, assim, pessoal que está nos assistindo, que quer fazer um acompanhamento com vocês, queria que tu passasse as redes sociais, contato, e daí vocês fazem um orçamento e passam para eles. Tem diversas opções, a gente já falou de álbum, enfim, de vários materiais, né? Sim, nosso Instagram, ele é o @estudioandriane. Lá você pode falar com a gente passa todas as nossas propostas. A gente tem propostas para ensaios trimestrais, que são a cada 3 meses, ensaios quadrimestrais, então seriam 3 ensaios nesse primeiro aninho, e o ensaio semestral, que são só 2 ensaios. Cada um para cada tipo de família. Claro, com certeza. Eu gosto dos pacotes de vocês, que tem sempre opção para diversos gostos. A família escolhe, não fica uma coisa, né, uma regra. Que cada família vai ter uma necessidade, né? Tem gente que gosta muito do semestral, faz um ensaio com 6 meses, ou um ensaio com 2 meses, e um ensaio lá com 1 ano, e para algumas famílias isso é o suficiente, tudo com bem. Certeza. Né? Verdade. Querida, amei. Tô louca pra ir lá fazer foto com bolo, porque fica lindo. Olha, quem olha o Instagram de vocês e não sente vontade de ir lá, alguma coisa tá estranha, porque olha, vocês sabem encantar com as fotos de vocês. Obrigada. Parabéns, muito obrigada por todas as informações, por mostrar aqui mês a mês o trabalho de vocês. Eu amei muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima.